Oi pessoal, meu nome é Ivan Silva, eu sou médico dermatologista em Porto Alegre e hoje a gente vai falar um dos fatores mais importantes quando a gente está falando de saúde de pele e também de juventude, o colágeno. Hoje eu quero explorar com vocês sobre como que o nosso organismo produz essa proteína, por que ele diminui com o passar dos anos e o que a gente pode fazer para restaurar um pouco dessa proteína que a gente perde ao longo dos anos. Você já deve ter notado que com o passar do tempo, o nosso rosto ele tende a ficar mais caído, com perda de firmeza, perda de elasticidade. E claro, as rugas elas se tornam mais visíveis. Tudo isso está relacionado com a taxa de quebra do colágeno. O colágeno é responsável por manter a estrutura da nossa pele, dando mais suporte e firmeza. Com o passar do tempo, a produção de colágeno diminui, enquanto a taxa de quebra do colágeno aumenta. E tem um desbalanço entre a taxa de produção e a taxa de quebra de colágeno. E isso leva a um aspecto mais flácido e a um envelhecimento mais visível na nossa pele. Mas será que é possível reverter ou diminuir esse processo de envelhecimento? Muita gente se pergunta porque tem muitos produtos disponíveis hoje em dia para produção de colágeno. Será que vale a pena tomar suplementos que repõem a taxa de colágeno? Será que usar cremes que reabastecem o colágeno que a gente perdeu realmente surte efeito? No vídeo de hoje eu quero desmistificar essas questões. Vamos analisar o que é mais efetivo cientificamente quanto a suplementos orais, tratamentos tópicos, procedimentos no consultório. Afinal, qual que é o caminho mais eficaz para a gente manter a pele mais jovem por mais tempo? No decorrer desse vídeo, eu vou mostrar para vocês a ciência por trás do envelhecimento da nossa pele. E eu vou compartilhar dicas e tratamentos realmente eficazes para fazer a diferença nesse processo. Se você já ouviu falar em colágeno em cápsula, pó, creme, fica até o final do vídeo, porque a gente vai entender o que de fato é verdade, é efetivo e o que é mito. E para conversar mais sobre pele, se inscreva aqui no canal, já deixa seu comentário, manda para o amigo que toma pozinho de colágeno. Mas afinal, o que é o colágeno? O colágeno é uma proteína que serve para a estrutura da nossa pele. Se a gente pega a pele de uma pessoa e tritura ela, a gente vai conseguir chegar num consenso que 80% da pele é formada somente por colágeno. E ela mantém a firmeza e a elasticidade da nossa pele. Mas como a gente vai ver, ao longo da nossa vida, a produção do colágeno, ela não é sempre a mesma. Ela vai diminuindo, enquanto a degradação, que é a quebra de colágeno, por exemplo, nós estamos aqui conversando e eu faço um vinco na minha pele aqui na parte de cima. Então isso aqui é como se fosse um machucadinho que a gente faz na nossa pele. E aí a nossa pele vai lá e regenera o colágeno que a gente quebrou para ela voltar ao normal. Com o passar do tempo, a taxa de quebra do colágeno é mais alta do que a produção, a regeneração do colágeno que a gente quebra. E isso faz com que a nossa pele perca a firmeza e a elasticidade. Então, quando a gente vê nessa tabela, quando a gente está em desenvolvimento na barriga da mãe, a gente tem uma alta taxa de produção de fibroblasto, que é a célula que produz colágeno. Com o passar do tempo, logo depois que a gente nasce, a gente ainda produz bastante colágeno. E a nossa taxa de quebra de colágeno ainda é pequena perto da produção. Então a gente produz muito colágeno. Quando a gente chega na idade adulta, essa regra de produção e de quebra de colágeno começa a ter um aumento da quebra e uma diminuição da síntese, da produção de colágeno. E é por isso que depois dos nossos 25 anos, nós começamos a perder cerca de 1% de colágeno por ano. Isso ocorre porque os fibroblastos que produzem colágeno diminuem a sua síntese naturalmente com o passar dos anos. Um estudo feito em Michigan comparando pessoas de 25 anos com 75 anos, há uma diferença muito grande em relação à quantidade de colágeno inteirinho que fica na pele. De 75 anos, as pessoas de 75 anos têm um colágeno muito quebrado e mais disfuncional. Já as pessoas com 25 têm vários colágenos mais estruturais e longos. Fatores que podem acelerar a quebra de colágeno é principalmente a radiação ultravioleta, ou seja, a luz que a gente toma ao longo do dia. E aqui eu não estou falando somente da exposição direta, que é aquela que a gente sai de casa para se bronzear ou quando a gente vai para a praia. Por exemplo, se você sai de casa para trabalhar, você está tomando claridade na tua pele. Então você não anda sempre com um vidro ao redor de ti para bloquear a luz ultravioleta A e a ultravioleta B. Então a gente tem um processo de envelhecimento por conta da luz que a gente toma ao longo do nosso dia.
E aí eu não estou falando da luz de dentro de casa, eu estou falando da luz de fora, que a gente entra em contato com a claridade. Além disso, a poluição também pode contribuir para o nosso processo de perda de colágeno. A gente não sabe exatamente como que isso pode acontecer, mas provavelmente acontece por aumentar os estressores reativos de oxigênio, que são o que faz com que a nossa célula fique um pouco mais envelhecida. Outro fator que pode contribuir para o nosso processo de envelhecimento de quebra de colágeno é a alimentação. E a alimentação com alto índice glicêmico, em pacientes que têm diabetes, nos estudos, mostraram que aumenta a quebra de colágeno. Mas em pacientes saudáveis, a gente não tem estudo ainda comprovando realmente isso. Mas pensando na nossa idade cronológica, o que acontece para aumentar a quebra do colágeno? Então existem os estressores reativos de oxigênio, que são os radicais livres, e também as metaloproteinases. As enzimas chamadas metaloproteinases de matriz, que são as MMPs, degradam fibras de colágeno e têm a sua atividade aumentada com o nosso processo de envelhecimento. Além disso, produtos avançados de glicação, que são os AIDs, também contribuem para o endurecimento das fibras de colágeno e elastina, levando a uma pele mais rígida e menos elástica. Pensar numa rede de pesca, que com o passar do tempo, ela vai se rompendo e as fibras ficam mais duras. É exatamente assim que o nosso colágeno fica dentro da nossa pele, só que em pequenos pedacinhos, resultando numa pele mais envelhecida, menos elástica e mais flácida. Mas por que a radiação solar acaba acelerando esse processo? Quando a gente toma radiação ultravioleta, seja UVA, UVB ou até da luz visível, a nossa célula, ela ativa as metaloproteinases de matriz, acelerando ainda mais a quebra do colágeno. E observação, a gente não nota isso, às vezes, logo naquele momento imediato que a gente teve aquela radiação. Com o passar do tempo, esse dano ele é cumulativo. E o nosso colágeno sendo degradado constantemente por conta da radiação, no futuro isso vai começar a mostrar de uma forma muito mais intensa. Por isso que às vezes as pessoas do nada acordam um dia e falam: meu Deus, o que aconteceu com a minha pele? É somado o envelhecimento intrínseco que a gente já tem, à radiação que a pessoa pega lá desde os 20, 22, 23, 24, 25 anos, que vai se acumulando na pele. E do nada esse processo de flacidez acaba acontecendo de uma forma muito nítida. Então sim, o que a gente tem de maior evidência científica em relação à diminuição da quebra de colágeno da nossa pele é diminuir a nossa exposição à radiação ultravioleta. Ou seja, utilizar protetor físico, não ter tanta exposição solar direta ao sol, usar camisetas ultravioletas, usar chapéu de borda grande, não ter queimaduras do sol, utilizar constantemente e frequentemente o uso do protetor solar, porque não é só a radiação direta que a gente tem essa exposição, a radiação indireta que entra pela janela aberta também faz esse dano na nossa pele. Então o protetor solar é o principal fator preventivo para a gente não ter uma quebra de colágeno tão grande no nosso futuro. Mas agora eu quero conversar com vocês sobre as opções de tratamento para aumentar ou para tentar aumentar a nossa síntese de colágeno. Vou conversar com vocês primeiro sobre produtos tópicos de passar na nossa pele. E um dos primeiros é o uso da classe de medicamentos chamados retinoides. Os retinoides podem sim ativar a cascata de produção de colágeno e de síntese de colágeno para deixar nossa pele mais firme e mais hidratada, inclusive. Tanto ele tem algumas contraindicações, principalmente quando a pessoa tem gestação, lactação, e pode ter algum componente irritativo na pele. Então sempre vale a pena conversar com algum médico, dermatologista, para ver se a tua pele vai suportar o uso do produto isolado ou se a gente precisa associar outros tratamentos junto para tolerar o uso do retinoide. Outro tratamento tópico que funciona super bem é o uso do ácido ascórbico, o uso do ácido L-ascórbico, que é a vitamina C. Também ajuda na síntese de produção de colágeno, usado topicamente, e também ajuda na questão da antioxidação, em diminuir a exposição a radicais livres. Já quando a gente fala de procedimentos, nós podemos classificar eles em superficiais e mais profundos. Os mais superficiais incluem os lasers e os peelings e o microagulhamento. Eles fazem microdanos na nossa pele e no processo de cicatrização da nossa pele há uma produção do colágeno, elastina, restaurando um pouco aquele processo que a gente começou a perder. Já outros procedimentos, como a aplicação de ácido hialurônico, que é aquele para preencher, ele não tem tanto efeito em relação à produção de colágeno, mas ele cumpre a proposta de hidratação momentânea na pele e repor aquele volume que a pessoa perdeu. Outros tratamentos que têm mais eficácia são os bioestimuladores de colágeno, que é uma grande produção de colágeno no local onde a gente aplica. Então ele não é disseminado. Se a gente aplica, por exemplo, no rosto, ele vai produzir na área que a gente aplicou. E também não é em todo o rosto, é na região específica. Existem os bioremodeladores teciduais, que também fazem uma produção de colágeno.
e tem alguma eficácia a longo prazo também. Já o uso de suplementos orais em relação à suplementação de colágeno oral, seja em pó, em cápsula, ele não tem uma eficácia específica de produção de colágeno na nossa pele. O que a gente tem que pensar quando a gente toma um colágeno hidrolisado, por exemplo? É uma proteína que tem sim uma parcela dela que é só colágeno da pele que a gente utiliza. Ele vai ser absorvido, vai circular no nosso sangue, mas a gente não sabe se ele realmente vai ir para a pele ou se ele vai ser expelido lá, vai ser usado em outras formas de proteína na nossa pele ou no nosso organismo. Então é um protocolo que a gente ainda não tem um resultado clínico efetivo em relação à suplementação. Na minha prática, no meu dia a dia, eu acabo prescrevendo o uso de colágeno quando a pessoa não tem um bom aporte proteico, ou não tem acompanhamento com um nutricionista, ou não tem um acompanhamento dietético importante em relação ao que a pessoa precisa utilizar durante o dia em relação a micronutrientes e macronutrientes. O colágeno é um dos componentes mais importantes para a saúde e para a juventude da nossa pele. E a sua perda com o passar do tempo é inevitável porque a gente tem o nosso envelhecimento intrínseco, nosso mesmo. No entanto, nós podemos tratar e diminuir esse processo de perda de colágeno, de degradação do nosso colágeno, aumentando um pouco a nossa síntese, a produção de colágeno que a nossa pele pode conseguir produzir. Para isso, a gente precisa ter os cuidados certos com o uso de protetor solar, uma alimentação balanceada e tratamentos dermatológicos efetivos para o que você realmente quer. Assim, a gente pode reduzir essa perda e manter a nossa pele mais firme por mais tempo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos e me segue nas redes vizinhas, tanto no TikTok quanto no Instagram. Meu arroba lá é ivan.dermato. Beijo, até a próxima!